Hoje nós vamos estudar a lição número 7, que tem por título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. E para nós darmos início, eu queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. Em 2 Pedro, capítulo 1, do 16 ao 21, diz assim: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. O que é profecia para os irmãos? Lembre-se sempre que não existe resposta errada. Bom, às vezes até existe, né? 1 mais 1 não pode ser 3, tem que ser 2. Mas é uma participação. Então eu queria ouvir dos irmãos, biblicamente falando, nós olhamos para a Bíblia e aí a gente pode estender isso para a nossa vida cristã, dentro da igreja. O que é uma profecia? Fala. Eu diria que profecia é sempre uma notícia, digamos, ou uma informação que tem primeiro um acontecimento no mundo espiritual, pode ser da boca de Deus ou da boca do inimigo, que há de acontecer ou aconteceu, isso independente do tempo, no nosso plano, vamos dizer, no nosso mundo. Tá. Por exemplo, quando você vê em 1 Samuel, quando Saul está possuído pelo inimigo, ele começou a profetizar na sala. Só que segundo, vamos dizer assim, instrução demoníaca. Denota que há uma ação que vive acontecer, não quer dizer que vai acontecer, considerando que é do demônio. Mas quando Deus fala, quando Deus, pela boca de um profeta ou de qualquer outra pessoa, profetiza ou há uma profecia, denota que haverá uma ação que iniciou-se no reino espiritual, vida de Deus, ou o que o profeta falou, e Deus há de cumprir segundo a vontade dele, que vai acontecer e se manifestar no nosso plano. Tá. Mais alguém? Entende diferente do que é uma profecia? No contexto bíblico? Acho que profecia, assim, mas é tipo, a mensagem que primeiro tem que ser entregue por um profeta e tem que ser uma mensagem que vem de Deus. O falso profeta, obviamente, a mensagem não é de Deus, mas a profecia é a mensagem de Deus para os homens, e geralmente é para a comunidade, para o povo. Então é o fluxo de Deus para os homens, aí o sacerdote faz o contrário, né? Dos homens para Deus. Tá. Mas então você fala que a profecia não pode vir, só pode vir de Deus. A profecia verdadeira. A profecia é verdadeira. Profecia Sim. com P maiúsculo, vamos assim dizer. Tá. Mais alguém? Letícia, o que é profecia para você? Profecia é o Espírito Santo falando com a gente e Deus fala, o Espírito Santo fala o que Deus quer. O que Deus quer. É. Tá. Mais alguém? Fran? Ninguém está agradecido. Fran? Profecia. Profecia. Essa pergunta, o que é profecia? O que é profecia? O que você entende por profecia? Quando você lê profecia na Bíblia, quando alguém fala, porque a profecia, porque o profeta, o que é profecia? Profecia, para mim, é uma revelação de Deus, uma narrist. Como que é narrist? Mensagem. Uma mensagem de Deus. Uma mensagem de Deus. Para o povo, pode ser para o povo ou pode ser para uma pessoa, só para uma pessoa específica. Segunda pergunta. Uma profecia, ela sempre tem que ser falada ou ela pode ser escrita também? Nunca vi escrita. Nunca vi escrita? Nunca ouvi falar. Uma Nossa, profecia tem muita escrita? Toda escrita já foi falada, não? Hã? Toda profecia que está escrita aqui já foi falada. Já foi falado de alguma forma, certo? Mas nós podemos entender hoje que, por exemplo, se alguém chegar a falar assim, eu recebi uma profecia, ou eu tive contato com uma profecia,
necessariamente essa profecia ela foi falada ou ela pode ter sido lida, por exemplo? Eu acho que pode ter sido lida. Pode ter sido lida? Qual é a maior profecia revelada por Deus? Jesus? Não. Uma palavra. Profecia é uma mensagem, tá? Não necessariamente, profecia no termo amplo, no sentido amplo do termo, não necessariamente entregue por Deus, como o Franz falou. O diabo pode profetizar. Todo ano a gente encontra no início do ano, né? As primeiras semanas do ano, o que as profecias de Nostradamus diz para 2024? O que as profecias da avó, uma mulher búlgara aí, diz para o ano de não sei o quê? Profetizar, qualquer um pode profetizar. Agora, se essa profecia, se ela vem diretamente de Deus, é o que nós vamos ver hoje, como identificar isso. Também é importante a gente entender, a gente saber que profecia não necessariamente ela é falada através de um profeta. Muita gente acha que a profecia é alguém levantar ou alguém chegar e falar, olha, Deus manda te dizer isso, 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 isso e isso. Como a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento. Como eu falei, a maior profecia revelada por Deus é a Bíblia. A Bíblia ela é uma profecia. Como o Franz falou. Em algum momento ela foi falada para alguém e aí foi escrita. E chegou até nós de uma forma escrita. Para os autores da Bíblia, chegou para eles de uma forma inspirada. Às vezes falada, como a gente vê, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, e Deus falou, e Deus disse, João, né, escreve essas palavras que eu tenho te digo, às vezes por outros tipos de inspiração, sem ser diretamente Deus falando. Digo. Mas então, profecia, ela sempre tem que estar escrita. Não é que ela sempre tem que estar Ela nunca vai escrita. ser nova? Não. O que eu estou querendo dizer é que a profecia nem sempre ela é só falada. No sentido de alguém chegar, levantar na igreja, no meio do culto, alguém levantar e falar, olha, eis que te digo, minha irmã, eis que te digo, varão, isso. Como nós estamos acostumados a ver num culto especialmente pentecostal. Então a profecia, ela não necessariamente vai ser sempre falada. A prova disso é que a maior profecia que nós temos de Deus é a palavra de Deus. E ela não está falada, está escrita. Embora alguns dos seus textos foram falados de Deus para o autor. Entende? Então, por exemplo, você pega Isaías. Em vários momentos do livro de Isaías, você vê Isaías escrevendo algo que Deus falou diretamente para ele. Foi uma profecia falada que foi escrita. Chegou até nós de forma escrita. Não chegou de forma falada. Em outros textos da Bíblia, nós não vemos Deus falando diretamente para eles. Olha, escreve isso. Como, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo. Deus não chegou para o apóstolo Paulo e falou, Paulo, levanta e escreve as palavras que eu estou te dizendo. Como ele falou, por exemplo, para João. Entende? Mas nós já vimos sobre isso, se não me engano, na primeira ou na segunda lição, sobre a inspiração divina da Bíblia. Então a profecia, a Bíblia como uma profecia revelada por Deus. Quando a gente fala das cartas de Paulo, a gente entende que ela foi uma profecia inspirada. Não necessariamente uma profecia falada, verbalmente, como foi com Isaías, como foi com Jeremias e com tantos outros profetas. Diga. Eu costumo dizer que existem duas formas de profecia, né? Igual a gente está falando aqui. Tem a profecia que Deus entrega ao profeta, uma mensagem do profeta para a pessoa, e tem a profecia da Bíblia, que é a palavra revelada, certo? Qual é a questão? A profecia da Bíblia, ela sempre, ou melhor dizendo, ela nunca vai falhar. A profecia da Bíblia nunca vai falhar. É uma profecia infalível, tá? A profecia que vem direto do profeta, muitas das vezes pode falhar. Porque não que a profecia seja falha, mas o profeta é falha. Exatamente. Entendeu? Então já viu aquelas pessoas que querem entregar mais do que o Espírito Santo diz? Então ele se empolga na profecia e começa a falar coisa demais. Exatamente. Então essa profecia precisa ser julgada, que aí é o que A gente vai falar isso no terceiro tópico, sobre como entender a profecia. Então vou falar. Teve recentemente, não sei se vocês estão sabendo,
Mas a Baby Consuelo falou para a Ivete, aquilo é o que? É uma profecia? Aquilo é um escárnio da palavra de Deus. É um escárnio do Evangelho. Escarnecendo. Escárnio? Escarnecendo, debochando, Debochando, zombando. zombando. As duas ou só? As duas. Ela falando de forma irônica. Tanto a Baby quanto a Ivete. As duas. Como que pode um cristão no meio do carnaval? É, a primeira coisa, né? Ah, mas eu vou lá pra pregar o Evangelho. Fora em casa. Fugir da tentação. As duas. Eu não entendi isso. Então, sobre a profecia, ela pode ser falada ou ela pode ser escrita. Ou pode chegar até você de forma escrita. Nós estamos muito acostumados com a profecia falada, principalmente nas igrejas pentecostais. De alguém levantar e falar, olha, Deus te diz, olha, Deus falou, olha, estou te entregando, e isso tudo. Mas não necessariamente é assim. Hoje a gente vai ver sobre o profetismo, sobre o movimento profético no Antigo Testamento. A gente vai ver sobre o profetismo, o movimento o profetismo do Novo Testamento. Há uma diferença considerável do Antigo e do Novo, principalmente pelo advento do Messias, por Jesus ter vindo ao mundo e a dispensação do Espírito Santo. E vamos ver, como eu disse, no final, sobre interpretação de profecia. Como que se interpreta uma profecia? Tem profecia que precisa de interpretação. Tem profecia que precisa ser julgada, como o nosso pastor falou. A profecia bíblica, ou seja, a palavra de Deus, que é a maior profecia revelada ao homem, essa ela não precisa de julgamento. Ela precisa de interpretação, não julgamento. A profecia entregue por um profeta, como nós estamos acostumados, ou muitos de nós estamos acostumados, essa precisa sim de julgamento e interpretação. Às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois. Tá? Então, sobre o Antigo Testamento, quem pode me dizer o que era, ou como foi o profetismo no Antigo Testamento? Como era o ministério profético no Antigo Testamento? Fala. Foi direto de Deus para o profeta, né? Para quê? Para exortar, Sim. para Liderar o povo, diria também, né? liderar o povo. Liberar e liderar. O povo de Israel, ele começa, né? A gente está estudando no seminário exatamente sobre isso no estudo do Pentateuco. A gente vê que na semana passada a gente falou sobre o Êxodo. Deus ele tira o povo do Egito e aí ele escolhe Israel como uma nação. E essa nação ela começa sendo monoteísta, ou seja, Deus gerindo o povo, Deus liderando o povo. Para isso acontecer, precisa de uma comunicação. Como que o povo vai saber a vontade de Deus? Então Deus levanta profeta, e aí Moisés foi um profeta, a gente vai ver sobre isso. Deus levanta Moisés, e através de Moisés ele lidera o povo. Então Deus entrega para Moisés, e Moisés entrega isso para o povo. Para exortar, para doutrinar acerca do monoteísmo. Passando esse período monoteísta de Israel, Israel agora tem os juízes, depois tem os reis. Israel começa a se misturar com os outros povos. Então Israel começa a espiritualmente se afastar de Deus e começa a adorar outros deuses, e começa a se misturar. Então Deus usa o ministério profético, Deus usa o profetismo para, olha, vocês estão errados. A gente pega Jeremias, por exemplo, né? Ezequiel, olha, vocês estão errados, voltem para cá, o caminho é esse e tudo mais. Então no Antigo Testamento, o ministério profético ele tinha como objetivo exortar, restaurar, corrigir, ensinar, doutrinar o povo de Israel. E nós conhecemos vários profetas, e aí a gente não pode, a gente tem que ter em mente que não existiram só os profetas da Bíblia, existiram outros profetas, tá? Não tem só Isaías, Jeremias, Ageu, Abacuque, Malaquias, não, existiram outros. Alguns deles estão registrados na Bíblia. Não existiram profetas melhores ou piores do que outros, existiram profetas. Ah, mas por que na Bíblia então você tem profetas maiores e profetas menores? Diz respeito ao tempo que eles profetizaram, não à qualidade da profecia deles, ou ao peso da profecia deles, ou porque eles eram melhores ou piores do que o outro. Não, é que uns profetizaram mais tempo, outros profetizaram menos tempo. Mas nós vemos no Antigo Testamento que o movimento profético ele foi um movimento iniciado por Deus, por assim dizer, porque era necessário um caminho, um meio de comunicação de Deus para com o povo, já que o povo
servia a Deus, era orientado, era guiado, era gerido por Deus. E aí nós vemos no Antigo Testamento vários profetas que foram levantados por Deus, que foram capacitados por Deus. Então, sempre que a gente olha os profetas, a gente vê um chamado pessoal. Deus chega para esse profeta e ele fala, olha, você vai falar, eu quero que você fale, você vai se levantar. Então, o profetismo no Antigo Testamento, ele era uma escolha individual, pessoal de cada um. Tá? Especificamente pessoal. Deus chamava uma pessoa específica para fazer aquela obra, para entregar aquela ou aquelas profecias, para ser um profeta. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Nós vamos ver essa vocação pessoal. Ezequiel 2, do 1 ao 10 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então a gente vê o chamado pessoal e individual. Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, levanta que eu quero falar com você. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aqui a gente vê a ação do Espírito Santo, que também, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do Novo. Ah, no Antigo Testamento tinha ação do Espírito Santo? Tinha ação do Espírito Santo, claro que tinha. Nós estamos estudando na quarta-feira justamente, ou já estudamos na quarta-feira passada, retrasada, justamente sobre a Trindade. Como que pode ter Deus e não ter o Espírito Santo? Apesar de cada um fazer alguma coisa, mas os três estão juntos. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo, que também era uma ação pontual para uma obra específica. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então a gente vê Deus dando exatamente a forma, a ordem, o jeito que Ezequiel deveria falar com o povo. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então a gente vê que os profetas do Antigo Testamento, eles eram pessoas, como é que chama? Vocacionadas, eram pessoas escolhidas, eram pessoas autorizadas pelo próprio Deus a falar para o povo de Israel uma mensagem específica, um propósito específico. Eles não profetizavam o que eles queriam, eles não profetizavam qualquer coisa. Eles profetizavam, ou seja, entregavam uma mensagem que o próprio Deus deu para eles para falar com o povo. Era uma forma de comunicação. A gente vê o ministério profético no Antigo Testamento. A gente começa a ver lá em Gênesis capítulo 20. Vamos abrir Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis 27. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então, lá em Gênesis, lá no início, com Abraão ainda, a gente vê o início do movimento profético, do profetismo do Antigo Testamento. E aonde que termina o profetismo do Antigo Testamento? Pergunta capciosa. Não é Malaquias, não? Não. João Batista? João Batista. Ah, verdade. Por isso que eu falei capciosa, porque a gente tende a achar que a Malaquias fica o último livro do Antigo Testamento. No entanto,
entre Malaquias e João Batista existiram 400 anos, 400 anos, que foram 400 anos de silêncio, onde Deus não falou. A gente chama de período intertestamentário. Então, de Malaquias até Mateus, não necessariamente Mateus, mas de Malaquias até João Batista, a gente pode dizer melhor, houve um período de 400 anos onde teve silêncio absoluto de Deus. Deus não falou através de profecias. O povo existiu, a adoração a Deus, claro, de certa forma a gente pode entender que continuou, embora poucos, mas a gente entende que continuou de fato. Mas Deus não falou, ele simplesmente se calou. Tá? Sobre o Novo Testamento. Sobre o Novo Testamento. Eu estou parando porque eu estou com crise alérgica e o meu olho está desse jeito que os irmãos estão vendo. Então, eu não estou vendo as coisas muito claras, entendeu? Por isso que às vezes eu erro quando eu estou ligado. No Novo Testamento, nós também vemos o ministério profético, só que um ministério profético diferente. Quem pode me dizer qual é o principal agente dessa mudança no ministério profético? O que acontece que faz com que o ministério profético mude de Deus especificamente convocando e entregando uma profecia para uma pessoa específica para uma coisa mais abrangente ou uma coisa mais aberta a toda a igreja, como nós vemos hoje? Jesus? Não. Pentecostes, né? Pentecostes. O Espírito Santo. Jesus, de certa forma, porque Jesus veio depois. O Espírito Santo não podia vir antes de Jesus, né? Primeiro tinha que vir Jesus para depois vir o Espírito Santo. Então, mas o Pentecoste, o movimento pentecostal, né? O pentecostalismo no sentido bom da palavra, porque tem o pentecostalismo ruim, que é o roda-roda, o pula-pula, gira-gira, e o pentecostalismo bom, que é, de fato, a ação do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós também temos, não o mesmo ministério profético, mas também nós encontramos profecias, nós também encontramos profetas. Embora a forma como os profetas no Novo Testamento são usados, ou como a profecia é entregue, embora o propósito seja diferente, porque no Antigo Testamento o propósito era exclusivamente para exortar, para corrigir, para doutrinar, no Novo Testamento nem sempre as profecias são de correção, embora muitas delas sejam, mas às vezes as profecias são para trazer consolo, as profecias são para trazer esperança, às vezes para exortar também, às vezes para corrigir. Mas nós temos essa mudança, onde o principal agente dessa mudança é o Espírito Santo. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento eram pessoas específicas, dedicadas, pessoalmente convocadas ou definidas e vocacionadas por Deus, no Novo Testamento não que qualquer um possa profetizar. Tá? Mas se a gente partir do princípio que a Bíblia é a maior profecia revelada por Deus, qualquer um que pregue a Bíblia, de certa forma, está profetizando. Sim ou não? Sim. Certo? A Bíblia é a maior profecia revelada. Então, se eu prego a Bíblia, se eu canto a Bíblia, se eu falo a Bíblia, de certa forma, eu estou profetizando. Tá? É importante a gente saber a diferença, entender que profecia nem sempre é adivinhar o futuro. São coisas diferentes. Quando a gente olha lá para os dons espirituais, a gente vê que tem um dom de profecia e tem um outro dom que muita gente confunde com o dom de profecia. Quem sabe me dizer qual é esse dom? Revelação. É o dom de revelação. Ou o dom de conhecimento. São coisas diferentes. Às vezes você acha que uma pessoa é profeta, mas ela não tem o dom de profecia. Ela tem o dom de conhecimento. Ela tem o dom de revelação. E às vezes ela não tem nenhum nem outro. Ela está sendo usada por Satanás. Espírito de adivinhação. Então, às vezes chega uma pessoa, olha só, Deus manda te dizer que ontem você saiu pela rua e comeu no McDonald's. Tá, Satanás sabe que eu comi no McDonald's ontem. Satanás conhece o passado. Está no presente, ele não conhece o futuro. Então, falar o que eu fiz não indica uma profecia.
Pode ser apenas Satanás falando. Agora, se ele falar que amanhã eu vou comer no Burger King, e amanhã de fato eu comi no Burger King, aí... Mas aí entra a questão que o espírito de adivinhação vai acabar se Satanás vai empurrar uma situação para que você coma no Burger King, que exatamente. é o que acontece com esses videntes, cartomantes, que é acontece assim, com o vidente. ó, amanhã você vai encontrar o homem da sua vida, aí vai lá e tipo... Sai procurando. Também temos que tomar cuidado com isso. Entendeu? Então... Mas como que ele, esses videntes, eles conhecem também a vida, tipo assim, sabe o nome da pessoa? Não, mas isso Satanás conhece. Isso é obra do... É que aí tem dois tipos, tem o charlatão, que é aquele que procurou no Facebook, já que Ele você é falou tudo no social. Mas Facebook. antes não tinha. Não, eu sei, mas é Hoje que... tem, é muito mais fácil. Não, mas é que o que acontece aí, como o Gil estava falando, Satanás ele sabe. Satanás ele está ao derredor, então o que Satanás não sabe é o que o seu espírito está falando com Deus. Mas com quem você falou, se você brigou com alguém, todas essas coisas, Satanás viu também. Você quer ver um exemplo? E meu pensamento, eu sei que o pensamento não tem como ele Não, pensamento não. Se ele estiver pensando... Pensamento não. Por exemplo, Chico Xavier. Como que ele consegue psicografar cartas de pessoas mortas? Satanás. Satanás. Fácil. E aí é engraçado, posso falar uma questão, irmão? Pode, claro. Porque eu quando não estava na igreja, eu botava muita fé nessas bobagens todas. Aham. Eu achava que o cidadão era, não só ele, como outros dessa área. E aí, depois de uma altura, quando eu comecei a analisar a Bíblia e me converti, me ocorreu uma outra coisa nessa história toda. Que ele próprio, assim como outros, não sei como é que é o título dessas pessoas aí, psico, alguma coisa lá, paranormal. Psicografia, né? Paranormal, não lembro. Médium. É isso aí, médium. Que na realidade eles próprios são enganados pelo espírito demônio, fazendo-os crer que aquilo que eles estão fazendo é verdade, de modo que eles pensam, não, realmente Deus está comigo. Aham. E aí um demônio está no cidadão, usa o cidadão e ele próprio crê na mentira que ele está falando como se fosse verdade. E aí ele acaba fazendo a mentira dele ser ainda mais crível, né? Sim. Mais A fácil. ponto de milhares de pessoas acreditarem e buscarem isso. Pessoas que não tomam uma decisão sem... É o caso dos signos, por exemplo, né? Do horóscopo. Tem pessoas que usam o horóscopo para guiar a sua vida. Ah, eu vou viajar, não sei, o que o horóscopo diz hoje? Demônio. E o pior, tem crente que pergunta, qual é o seu signo? Meu signo é Jesus Cristo. Mano. Falei isso uma vez com uma pessoa, que ela chegou para mim e falou assim, que mês você nasceu? Acho que ela falou acho que foi pra Kíria, eu acho. A Kíria estava fazendo alguma pirraça, alguma coisa assim. Ela falou, mas que mês que ela nasceu? Ah, ela nasceu em outubro. Ah, mas qual o signo dela? Ela falou, o signo dela é Jesus, mano. Jesus Cristo, o signo dela. Tem crente, infelizmente, que acredita nesse tipo de coisa. A melhor coisa que você faz quando pergunta seu signo, você fala que não é. Mas você gosta de escorpião? Ah, você tem muito escorpião. Mas você fala, não, mas eu sou Ares, tá? É sempre desse jeito. Verdade. Melhor coisa que você faz. Então, no Novo Testamento, o primeiro profeta, ou o ministério profético do Antigo Testamento, ele termina em João Batista. E aí depois nós temos um outro profeta, um novo profeta, que a gente pode dizer assim, que é o profeta por excelência. Quem é esse profeta? Ou quem foi esse profeta? Paulo? Não. Jesus. Jesus Cristo. Se a gente for lá para João capítulo 1, João capítulo 1, João capítulo 1, verso 1 e verso 14. E depois a gente pode ler também Lucas 7,16. João 1, versículo 1 e versículos 1 e 14 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E Lucas 7,16 diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, os muçulmanos, por exemplo, eles não estão de todo errado quando eles dizem que Jesus foi um grande profeta.
De fato, Jesus foi um grande profeta, mas ele não foi só um grande profeta, ele foi o profeta. Ele foi o profeta por excelência, ele foi o profeta máximo. E nós vemos também nos evangelhos que as próprias palavras de Jesus, elas não vinham dele por ele, mas sim de Deus através dele. Por isso que Jesus é considerado um profeta também. Porque ele não falava aquilo que ele queria, ele falava aquilo que o Pai lhe entregava, aquilo que Deus lhe entregava, e aí através dele chegava a mensagem para o povo. Então, o maior profeta que já existiu foi de fato Jesus Cristo. O problema não está em você só crer que Jesus foi um profeta. O problema está em você achar que Jesus foi um profeta comum, como qualquer outro, ou você achar que Jesus foi somente um profeta. Ele não foi somente um profeta. Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi o Messias prometido ao mundo. Jesus é o Salvador nas nossas vidas e também o maior profeta que já existiu, o profeta por excelência. Tá? E aí no Novo Testamento nós vemos uma grande característica que foi o texto que nós lemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Uma característica da profecia no Novo Testamento. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, nós lemos no texto base e diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos o ministério profético no Antigo Testamento, aí chega o João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, a gente pode dizer assim. Ele profetiza sobre a vinda de Jesus. Jesus vem e Jesus agora ele é o profeta, aquele que recebe diretamente do próprio Deus, do seu Pai, e entrega para o povo, o profeta por excelência. Jesus morre e ressuscita. Depois que Jesus ressuscita, ele fala, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. 40 dias depois acontece o Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Ele é derramado sobre a igreja 40 dias? Eu falei, 50, né? É 40 até a ascensão e 10 até o Pentecostes. E 10 até o Pentecostes, verdade. Então, depois de 50 dias, nós temos o derramamento do Espírito Santo. E aí tem uma coisa, esse derramamento, essa palavra é muito importante porque ela, de fato, ela é uma inundação espiritual, vamos dizer assim. Enquanto no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo, como nós vimos com o profeta Ezequiel, ela era pontual, ela era específica, ela tinha um propósito bem específico. O ministério profético no Antigo Testamento era somente uma pessoa ou algumas pessoas vocacionadas particularmente, pessoalmente por Deus, também com um propósito específico. No Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo, nós vemos uma abundância do ministério profético. Nós vemos uma abundância não só do ministério profético, mas todos os dons espirituais pelo derramamento do Espírito Santo. Então a gente pode dizer que a coisa ela fica muito mais acessível ou muito mais... Eu não queria usar a palavra comum porque pode entender uma coisa banal, uma coisa ordinária, mas ela fica muito mais... saturado. Bom? Ampla, saturada, disponível, ela fica muito mais disponível. E aí nós começamos a entrar num problema. Imagina que, por exemplo, papel higiênico. Alguém aqui dá valor para papel higiênico? Papel higiênico. Depois do Covid, né? Tem o seu valor. Depois do Covid. Papel higiênico é caro? Não, barato. Papel higiênico. Papel higiênico, pega, amassa, faz bolinha, taca nos outros, você descasa, papel higiênico, uma coisa... Mas no Covid, papel higiênico valeu mais do que ouro. Por quê? Porque ficou escasso. Quando você tem escassez de alguma coisa, automaticamente isso agrega valor para aquela coisa. É escasso, é difícil, ninguém tem, então quem tem aumenta o seu preço. Quem não tem dá mais valor, né? Quando uma coisa começa a ficar comum, começa a ficar ordinária, começa a ficar disponível para todos, aquilo tende a baixar o seu preço. Aquilo tende a ter o seu valor potenciado. Aquilo tende a ficar uma coisa banal. Depois do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, e principalmente nos últimos anos, o ministério profético tem caído, infelizmente, nessa banalidade. Como está muito disponível, como qualquer um pode ser profeta, como qualquer um profetiza, então acaba ficando uma coisa banalizada.
a ponto de você chamar de profeta quem não tem o dom de profecia. A ponto de você chamar de profeta qualquer baboseira que você escuta. Por quê? Porque ficou comum, porque ficou disponível, porque você encontra em qualquer lugar, principalmente nas igrejas pentecostais. E isso, infelizmente, acaba causando não só um mau uso do dom de profecia, mas também causando danos para as pessoas que recebem essas profecias. Tenho certeza que você, ou você mesmo, ou você conhece alguém que já teve uma experiência ruim por causa de uma profecia, uma profetada, como a gente costuma dizer, recebeu uma profetada e aí isso causou algum dano na sua vida, tá? Então, nós temos que entender o que é uma profecia, saber lidar com a profecia e principalmente valorizar o dom de profecia, para a gente não perpetuar essa banalização da profecia no Novo Testamento. Mas isso também causa medo, né? Eu falo assim, de buscar esse dom. Se ficou tão... Mas por que medo? Ué, Causa o medo da pessoa não querer buscar isso? não, causa medo. Da pessoa, isso, ela não busca, porque se é tão disponível e está desvalorizado, então as pessoas começam a ter medo de buscar esse dom. Pela desvalorização. Porque assim, na verdade o que acontece, eu acho que as pessoas começam a duvidar mais. Isso. É que assim, a minha opinião sobre isso, eu acho que é o seguinte, quando Cristo decidiu, quando Deus falou obedecer o Espírito Santo, justamente para ficar mais pulverizado nessas manifestações, eu acho que a ideia de Cristo é o seguinte, agora você não precisa ir no profeta, não tem o profeta que tem o ofício profético que foi escolhido, todo mundo sabe, Samuel é o profeta, então o resto não. Então eu acho que a ideia era para você não ter nos homens, agora você tem acesso ao livre ao Espírito, você pode ter isso. O que acontece é como o Diego falou, não, então se eu tenho acesso, como eu orei mais, eu busquei mais, e aí o que acontece agora são pessoas que são auto-intituladas profetas, você vê isso direto. O profeta da oração forte vai vir aqui e tudo mais. Mas eu acho que, não sei se você, a minha visão é assim, eu vejo que hoje o Espírito Santo, ele às vezes, o dom ele é dado de acordo com a necessidade do momento. Então, obviamente tem pessoas que são chamadas com um dom profético, um dom de revelação, mas às vezes, se não tem um profeta lá, alguém que está um dom, e você está lá, o Espírito fala assim, é você mesmo que tem que chegar e aí você exerce, ou você entrega uma profecia, apesar de não ser um profeta. Apesar de não ter o dom de profecia, que é o que a gente vai entrar agora. Quando a gente abre lá em Efésios capítulo 4, e a gente lê do versículo 11 ao versículo 14, a gente vê Paulo falando assim, Efésios 4, do 11 ao 14. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele dá o dom de profecia, assim como todos os outros dons, para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja. Só que a igreja tem usado esses dons para a sua própria destruição. O que o Luiz acabou de citar. Não, eu vou lá porque lá tem um profeta, eu vou lá falar com o profeta, mas a maior profecia você já tem. Você já leu a Bíblia? Porque às vezes você está viajando, já vi pessoas viajando para ir falar com o profeta. Mas se você ler a Bíblia, às vezes Deus fala com você na Bíblia. Você não precisa do profeta. Então quer dizer que eu não posso ir no profeta, eu tenho que descartar o profeta? Não, estou falando que você tem que descartar o profeta. Eu estou dizendo que a profecia, o ministério profético no Novo Testamento, ele é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha uma pessoa, uma referência que você ia lá e você sabia que ele ia receber da parte de Deus. No Novo Testamento você não precisa ir na pessoa. Você tem a Bíblia, você tem acesso a Deus. No Antigo Testamento a pessoa não podia dobrar o seu joelho e orar a Deus e Deus falava com ela. No Novo Testamento você tem isso, porque o véu se rasgou quando Jesus ele morre.
Então, no Novo Testamento, na igreja de hoje, o que nós vemos é as pessoas endeusando profetas, adorando profetas. Como assim adorando? A pessoa se curva no profeta? Não, não se curva. Mas tem pessoas que procuram o profeta, ou quando... Não, o profeta falou, então se ele falar. Então, bajulando o profeta. É o cartomante gospel. É o cartomante gospel, exatamente. Isso é antibíblico, isso é errado. Fuja disso. Se você tem essa prática, fuja. Dobre seu joelho, peça perdão e fuja disso. Porque crente não tem cartomante, crente não tem oráculo. Crente tem a Deus. Ah, então quer dizer que eu vou ignorar completamente os profetas. Aí você está querendo para o outro extremo. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, Jesus fala. Fica no centro. Existem momentos, existem pessoas que Deus deu o dom de profecia, ou que, como o Luiz falou, ainda que não tem o dom de profecia, mas é usado em profecia para entregar uma profecia para a igreja ou para uma pessoa específica. Diga. O que a gente não pode esquecer é que no Novo Testamento o Espírito foi derramado a todos, veio para todos. Então, como está sendo muito bem falado, no Antigo Testamento era resumido a uma única pessoa, hoje é dado a todos. O que também se tornou o outro extremo, que se banalizou, mas aí é o que eu queria encaixar, né? As pessoas que, então, igual a irmã Letícia levantou, então a pessoa fica com medo hoje de buscar esse dom. Mas a gente tem que lembrar que o Espírito também nos dá o dom de discernimento. Exatamente. Isso aí. Entendeu? Então, essa é a nossa defesa contra os charlatões. Exatamente. E a gente também não pode esquecer que o que acontece. Como a gente leu aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres. A gente não pode negligenciar completamente a profecia, a gente não pode negligenciar completamente o profeta. Assim como a gente não pode negligenciar as outras pessoas levantadas, capacitadas, que receberam o dom de Deus para fazer a obra de Deus. Como a gente continua lendo, para a edificação da igreja. Tem pessoas que elas são tão extremistas que elas simplesmente... Não, olha só, se Deus derramou o Espírito, se Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e hoje eu tenho acesso ao Espírito Santo, eu posso ser capacitado por Deus, então eu não preciso de profeta, eu não preciso de doutores, professores, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém. Sozinho, eu sou autossuficiente, porque o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me capacita, então eu sou autossuficiente. Então eu não preciso de ninguém para profetizar para mim, eu não preciso de ninguém para me ensinar, eu não preciso de ninguém para me guiar, eu não preciso de ninguém para me pastorear. Isso é um pensamento extremista, cuidado com isso. Aí são pessoas que não frequentam uma igreja, são pessoas que não frequentam uma escola dominical, são pessoas que falam assim, eu conheço uma pessoa lá no Brasil que ele fala, não, eu vou estudar. Para que eu vou fazer um seminário bíblico? Para que eu vou para uma escola dominical? Para que eu vou parar para ouvir uma pessoa me ensinando? Essa pessoa é tão pecadora quanto eu. Eu vou dobrar o meu joelho e ele vai falar para mim sozinho. Amém, mas cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus pode fazer? Claro que pode. O Espírito Santo pode te ensinar, te revelar a Bíblia toda? Cuidado. Pode, sem dúvida nenhuma. Mas olha lá para 2 Pedro que diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Então, às vezes, você está querendo ir por um caminho extremista, onde o próprio Deus vai falar com você, e de fato o próprio Deus pode falar com você, o próprio Deus pode te ensinar, mas lembre-se de Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, deu uns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Você quer falar uma coisa? Eu ia falar que, na verdade, com a perspectiva de Deus para ele como se fosse um corpo, ele não vai dar, não vai ter a pessoa que é o super poderoso que tem tudo junto. Não vai. Justamente para que a gente não se engrandeça e entenda que o profeta precisa do apóstolo, como precisa do evangelista. Então, mas o que acontece é isso, é como se fosse assim, né? O que dá mais like? O cara que vamos fazer uma análise sistemática da palavra, ou vamos falar assim, Deus me falou que vai descer a dengue no Rio de Janeiro. Agora, se você vai entrar no Instagram, o que tem de vídeo de gente lá em desenho falando assim, olha que o profeta falou que ia ter dengue não sei onde. Todo ano tem dengue. Mas aí o cara falou e a pessoa falou assim, mas como agora teve um foco muito grande, não, olha só, Deus, esse cara é o cara da palavra forte. E aí é justamente isso, acho que o que acontece é como a gente está nessa sociedade, que o que importa é o que aparece, o que dá like, o que está na mídia,
Então, obviamente, que o ministério profético parece que ele é mais... chama mais atenção, porque ele acaba trazendo coisas que não são coisas, vamos dizer, do dia a dia, de certa forma. Né? E por que isso acontece? Ou como que isso acontece? Quem é o maior culpado disso acontecer? Somos nós, a igreja. Sabe por quê? Ninguém vai vender carvão na Sibéria. Porque ela tá frio. Não tem carvão na Sibéria. Ninguém vai vender biquíni no Polo Norte. Porque no Polo Norte ninguém usa biquíni. Botar uma banquinha no Polo Norte vendendo biquíni, vendendo roupa de praia, vendendo sunga de praia, short, ninguém vai comprar. No Polo Norte você não usa. Ninguém vai vender casaco de neve no Rio de Janeiro. Vai morrer de fome. Porque não usa. Só vende para quem compra. Só tem profeta estrela, só tem profetada, porque tem gente que compra a profetada. Então o maior culpado do mau uso dos dons, do dom de profecia, do ministério profético, dentro da igreja, é a própria igreja. A igreja compra. Por que a igreja compra? O que o Luiz falou, que é preguiçosa. Nós somos preguiçosos. A gente prefere viajar 2 horas de carro, de avião, sei lá o que for, ir para um outro país, para se encontrar com o profeta, e ele falar assim, eis que te digo, meu irmão, Deus mandou você se consertar, porque senão você vai para o inferno. Do que eu dobrar o meu joelho, orar, falar, Espírito Santo, fala comigo, abrir a Bíblia, e aí eu vou lá em Apocalipse, Deus fala assim, o morno vomitaria na minha boca. A mensagem foi a mesma, só que eu não tive trabalho. Eu tive que dobrar meu joelho, eu tive que abrir a Bíblia, eu tive que ler a Bíblia, eu tive que ler a Bíblia. A própria igreja está sempre pregando. Está sempre pregando. E a pessoa não está nem aí. Aí a pessoa vai para um outro país, a pessoa vai para uma outra cidade, a pessoa faz um esforço para ouvir a mesma mensagem. Por quê? Porque é mais fácil você ouvir do que você buscar o conhecimento. Nós somos os principais culpados. Porque quando a gente abre lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros façam o quê? Julguem. Só que a igreja ela não está julgando a profecia, ela está julgando o profeta. A Bíblia não fala para você julgar o profeta, ela fala para você julgar a profecia. Só que é muito mais fácil você julgar o profeta do que julgar a profecia. Por quê? Porque para julgar a profecia eu tenho que ter conhecimento. Para julgar a profecia eu tenho que ler a Bíblia. Para julgar a profecia eu tenho que entender a Bíblia. Para julgar o profeta não. Eu julgo o profeta. Como que é esse profeta? Não, ele fala bem, ele se veste bem. Eu sei que ele jejua, sobe monte. Ele já entregou um monte de profecia, ele já curou. Aí, qual o currículo dele? Qual o currículo dele? O profeta não tem currículo. Só que é muito mais fácil você julgar o profeta do que julgar a profecia. Mas a Bíblia diz, Paulo diz para nós julgarmos as profecias, não os profetas. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A igreja de hoje não está julgando as profecias. E se a profecia é a favor, então ele nem julga aí nada. Esquece. Não importa o profeta, nem não nada. Importa. Né? Se o profeta falou, se é o que eu quero ouvir, confio cegamente nisso. É o que a palavra fala, você vai buscar a gente, é um comichão no ouvido, né? Comichão no ouvido. Fala de si mesmo, falar o que você quer. É impressionante como tem pessoas que elas são tão doentes espiritualmente, elas são tão fracas espiritualmente, que elas se prestam, elas se propõem a fazer coisas por causa de profecia que ela não faria em qualquer outra situação. Quer ver um tipo de profetada muito comum? Eu chego e falo assim, você aí, jovem, qual é o seu nome? Lucas. Meu jovem, Deus está me dizendo agora que... Você trabalha com o quê? Faz vídeo. Faz vídeo, né?
Meu jovem, Deus está te dizendo que Ele vai te abençoar muito nos seus vídeos. Você hoje mora onde mesmo? Aqui em Berlim. É isso? Deus está me dizendo que você vai para uma casa muito grande. Tua casa hoje é grande ou pequena? Na minha época, gravar CD. Quando eu era mulher, você vai gravar um CD. Todo mundo vai gravar A CD. profecia hoje, ela não é uma profecia. É. Ele colhe informações É um mentalismo isso aí. e depois que ele colhe informações, ele profetiza em cima daquilo. Então não é profecia, meu irmão. Se você chegar para mim e falar, Diego, eu tenho uma profecia para te entregar. Amém. Entrega. E a pessoa fica, não, mas te perguntando, senão acontece muito. Por exemplo, mulher com filho. Aí fala assim, irmã Letícia, Deus tem uma mensagem para a irmã, mandou entregar para a irmã. Irmã Letícia, o seu filho. Aí a pessoa começa a chorar. É lógico, meu filho. Acabou. Vai ser o filho. Meu irmão, o seu marido. Aí a pessoa já acabou. Aí desandou tudo. Por quê? A pessoa que está recebendo a suposta profecia, ela entregou tudo o que o suposto profeta precisava para poder profetizar naquilo ali. Então assim, tá grávida. Minha irmã, Deus está me dizendo que esse bebê na sua barriga vai ser uma bênção. Ué, mas Deus dá um filho que não seja uma bênção? Existe filho com maldição? Não existe, é uma criança. Minha irmã, Deus está me dizendo que você cuida desse menino. Porque esse menino vai ser um pregador da palavra de Deus. Mas todo crente é um pregador. Isso não quer dizer nada. Porque esse menino vai falar e muitas almas vão se converter. Tá. Não, o risco aí é que aí você começa a criar um menino e fala assim, mas Deus falou que ele vai ser pregador, ele tá aí no mundo, mas não tem problema. Não precisa ficar muito em cima dele porque ele vai ser pregador. Vou entrar nisso. E, não, já vi história disso, gente que casou com quem não tinha que ter casado, tudo mais. Mas Deus falou que era de Deus, e aí... Exatamente. Aí as pessoas são as pessoas que vivem pela profecia. A pessoa recebeu uma profecia, ela vive em cima daquela profecia. Se eu vivesse, vou dar um testemunho pessoal. Se eu vivesse por profecia, eu não estaria em Berlim, sabia? Porque eu recebi uma profecia uma vez, e, bom, isso vai entrar na questão de entender, né? Mas eu recebi uma profecia, estava no Brasil ainda, que eu estava fazendo um processo seletivo para sair do país. Eu queria sair do Brasil. E a pessoa falou para mim assim, irmão, Deus está me dizendo que você vai sair do Rio de Janeiro, você vai para outra cidade, para outro estado. Aí eu falei, amém. Aí pegou tudo e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas é para outro estado? Para outro estado. Tem certeza? Não é para outro país? Não é país não. É para estado, dentro do Brasil. Você vai para dentro do Brasil. Tá bom, tudo bem. Estou na Alemanha. Então eu estou fora dos planos de Deus. Porque se eu contar o meu testemunho para vocês, eu acho que não. Ou o profeta estava enganado. Mas a gente vai entrar mais sobre isso na questão de entender a profecia. Às vezes ele entendeu errado. Exatamente isso. Mas sobre as pessoas que vivem por profecias. Pessoas que vivem de profecias. Não viva por uma profecia. Mas foi Deus que falou. Sim, foi Deus que falou. Recebeu a profecia? Ora a Deus. Pede confirmação de Deus. Porque acontece que o Luiz falou, porque recebi uma profecia que meu filho vai ser pastor. Aí ele não precisa estudar, aí ele não precisa se desenvolver, aí ele fica largado, porque ele vai ser pastor, Deus está cuidando. Não é assim. Não viva por profecia. A profecia ela serve para edificação, ela serve para exortação, ela serve para te animar, para te dar esperança. Mas não viva atrás de profecia, correndo de profecia. Eu conheço pessoas que ela quer, por exemplo, mudar de emprego. Aí ela liga para o profeta. Literalmente assim. Não, tudo lá, Pai do Senhor e tal. O que foi? Não, tô ligando porque tô querendo mudar de emprego. Então eu queria saber se... Você pode abrir as cartas aí pra mim. Quero saber se tem alguma coisa aí pra mim. Como que você liga para um profeta para saber se tem alguma coisa para você? Pessoas que só tomam decisão se falarem com o profeta. E esse profeta também, né, que aceita essa posição de ficar tipo... Não, fala comigo, eu tô perto De oráculo. Deus, né? Me conta a tua vida que eu te digo o que você faz.
Não se conta a vida para profeta. Não se fala da sua vida, dos seus planos para profeta. Porque se for profeta de Deus realmente, vai revelar. Não foi com o Daniel? Fala assim, interpreta meu sonho. Fala o sonho. Não. Exatamente. Interpreta aí. Mas nessa coisa é o Apocalipse 19:10, eu acho que é o versículo que eu lembro uma vez, isso aí eu era bem jovem, quando foi uma vez um pastor falou isso, o final do versículo que fala, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então não existe profecia que quando você colocar a luz da palavra e não gera testemunho cristão na nossa vida. Então, se eu vi uma profecia, então Deus mandou parar de buscar ele, parar de orar, porque alguma coisa que está indo contra o testemunho de Cristo, esquece, já corta fora. Então cuidado. O ministério profético existe no Novo Testamento, ele é abundante no Novo Testamento, mas nós precisamos julgar a profecia. Julgar a profecia não é pecado, meu irmão. Julgar a pregação não é pecado. Ouviu a pregação, está no meio da pregação, aí está lá, estou pregando, qualquer pessoa está pregando. A pessoa falou uma coisa que, não, porque Jesus ele era louro de olho azul. Opa, Jesus louro de olho azul? O que a Bíblia fala sobre Jesus? A Bíblia não disse que Jesus era louro ou moreno. Peraí, tem coisa errada. Julgue a palavra que está sendo pregada. Julgue a profecia. Isso não é pecado. Só que dá trabalho. pecado é não fazer. Não Pecado é não fazer. A Bíblia fala sobre os crentes de Bereia. Que Paulo, o apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que se Paulo entrasse por essa porta, não tinha mais culto, todo mundo é Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava e quando acabava a pregação, os bereanos iam para a escritura. Se o que Paulo falou estava certo. Então julgue aquilo que você ouve. E Paulo se orgulhava disso. Não julgue quem está falando, julgue o que você ouve. Porque quando a gente julga quem está falando, a gente está julgando a pessoa. Aí entra lá na passagem que a gente lê da ceia. Não julgue para que não sejam julgados. Com o mesmo peso que você julgou, você será julgado também. Mas julgue a profecia de acordo com a Bíblia. Julgue a pregação de acordo com a Bíblia. Acontece isso às vezes, da pessoa me chamar e falar assim, presbítero, aconteceu isso, mas a Bíblia diz diferente e tal. Isso para mim é maravilhoso. Porque quer dizer que a pessoa está estudando, que a pessoa está ciente, que a pessoa está ligada. A pessoa não está só recebendo de forma passiva tudo que está falando. Julgue a profecia e a palavra. Diga, William. Antes não existia a Bíblia, né? Então, Deus usava esses profetas para revelar a palavra dele, o querer dele, né? Sim. Então a gente vê isso também no Novo Testamento, e ele fala que Deus separou os profetas, separou os evangelistas para que a gente venha deixar de ser menino e não cair em vãs doutrinas, falsas doutrinas. Nesse caso, esses profetas, esses evangelistas não seria, porque nós temos a Bíblia que seria a nossa profecia hoje, seria a revelação da palavra de Deus, para que a gente venha andar no caminho certo, né? Então esses profetas hoje, os verdadeiros profetas não seriam os ensinadores da palavra de Deus, os pregadores, os verdadeiros profetas porque estão ensinando a palavra de Deus, a profecia, não seria então, esse. Existe um ministério profético, existem as pessoas que receberam o dom de profecia, tá? Isso existe. Então existem, de fato, pessoas que têm o dom de profecia. Porém, quando nós entendemos que a Bíblia é a maior profecia revelada, a gente pode dizer que um pregador também é, de certa forma, um profeta. Porque se ele estiver pregando a Bíblia, né? Se eu estiver pregando a Bíblia e usando somente a Bíblia, interpretando de forma correta e pregando a Bíblia ou ensinando a Bíblia de forma correta, de certa forma, também está profetizando. Porque eu estou falando a profecia, a maior profecia revelada. Entende? Entendeu a diferença? Sim. É porque ele fala aqui para que a gente venha deixar de ser menino e não cair em falsa doutrina, através do conhecimento da palavra de Deus. Isso. Né? Então, para que a gente, onde Deus separou os ministérios, né? Evangelista, profeta. Tudo por edificação, por crescimento. Tá? Então existe a pessoa que realmente tem um dom de profecia, que Deus fala para ela, olha, fulano, vai lá e fala para o William isso. É o dom de profecia. Uma mensagem diretamente de Deus para uma pessoa específica. Mas a gente também pode dizer que de forma
por tabela, de forma secundária. Qualquer pessoa que pregue a palavra ou que ensine a palavra de Deus também está exercendo um ministério profético, de certa forma. Tá? Porque ele está falando a maior profecia já revelada. Então, se ele está comunicando uma mensagem que veio do próprio Deus, e se nós cremos que a palavra veio do próprio Deus, então é a maior profecia revelada. Se eu estou falando essa mensagem, de certa forma eu também estou exercendo um ministério profético. Tá? Mas cuidado com esse termo ministério profético, porque nos últimos anos, principalmente no neopentecostalismo, as pessoas têm usado os nomes de forma mais, das formas mais esdrúxulas possíveis. Então, ministério profético. Tá? Já tira o chofar ali. Já puxa o chofar e começa a tocar um chofar no meio do culto, no meio da administração, entendeu? É igual a ministração, eu vejo muito isso, a Fabiana fica rindo, que eu falo assim, os hinos que acabam indo, a pessoa fica falando, porque está ministrando, porque eu vou ministrar sobre a sua vida. Aí sempre que eu ouço, dá vontade de pensar, você sabe o que é ministrar? Tem gente que não sabe o que é ministrar. E fala que está ministrando. Porque eu vou ministrar sobre a sua vida. Não, ou você vai cantar ou você vai ministrar. O que você vai fazer os dois? Então você para de cantar e ministra. O que é ministrar? Sabe o que é ministrar? Ministério profético. Você sabe o que é ministério profético? Você sabe o que é profecia? Você sabe o que é ser um profeta? Você sabe qual é a posição de um profeta? Quais os sacrifícios de um profeta? Então tem muita gente na igreja hoje, principalmente nas neopentecostais, utilizando as coisas, os nomes, de forma completamente errada. Entende? Que nem há pouco tempo tinha unção, há pouco tempo não, mas tem isso, de unção. Aí você tinha, não lembro qual era o conjunto, qual era o grupo, que tinha a unção do leão, a unção do cavalo, a unção do cachorro. E aí a pessoa andava de 4. Porque é a unção. Você sabe o que é unção? Sabe para que serve a unção? Você acha, em sã consciência, não precisa nem conhecer Bíblia, que Deus vai dar a unção do leão para uma pessoa? Para quê? Para ficar rugindo? Para ficar andando de 4? Qual é o sentido da unção do leão? Qual a edificação? Qual é a edificação que isso traz para a igreja? Paulo fala que tudo que o Espírito Santo faz e dá, e da forma como ele atua, é para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então toma muito cuidado com esses nomes, essas práticas, que a maioria delas, se você botar na Bíblia, não tem base bíblica. Mas é isso que o William falou, porque o versículo 13 lá em Efésios 4, ele fala que é para ser menino. Quando você vê que esse tipo de unção faz as pessoas, na verdade, se comportar como criança, porque isso é você infantiliza a pessoa. Exatamente. Se a pessoa cresce, ela pergunta, ela fala assim, quando você começa a fazer 3 perguntas, fala, esse ministério, essa igreja é na igreja. Isso aí. Então, todo ministério que quer fazer você ser tipo criança, eu sou seu pai espiritual. Qualquer coisa fala comigo, fala com o papai, não precisa pensar. Tudo que te infantiliza não é isso, não é de Deus, porque de Deus é o seguinte, você tem que crescer. Exatamente, não ser um menino, é ser um adulto. Deixa de ser criança. Então uma pessoa que vive atrás de profecia é uma É criança. uma criança. E você espera uma criança passar isso, né? Sim. Mas um adulto, saindo do lado espiritual, um adulto ele tem que ser o quê? Capaz de tomar suas próprias decisões. O que é uma emancipação? É você saber tomar decisões, você escolhe o que você quer, você escolhe as coisas. Espiritualmente falando, uma pessoa que vive atrás desse tipo de coisa, que se propõe a seguir pessoas, ela está se infantilizando, ela não está crescendo espiritualmente. Vai ser um crente raquítico, vai ser um crente fraco, vai ser um crente inconstante, menino, criança, bebê. Tá? Respondeu a pergunta? Bom, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Como nós já falamos que em João Batista se finda a profecia do Antigo Testamento e aí começa uma nova época, vamos dizer assim, um novo movimento profético. E a igreja, como um todo, ela possui uma mensagem profética, aí entra o que você falou. Se a gente for lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, Mateus 28, 19, a gente vai encontrar o próprio Jesus falando assim, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente pode dizer, de uma maneira geral, e aí eu queria que vocês entendessem muito bem, se alguém não entendeu, por favor, pergunte. A gente pode dizer, de uma maneira geral, que toda a igreja é um profeta. No sentido estrito de
entregaram uma mensagem que veio da parte de Deus, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o ministério profético era, Deus escolheu uma pessoa, ele dava uma mensagem para essa pessoa, e essa pessoa transmitia essa mensagem para outras pessoas. No Novo Testamento, a igreja, no sentido bem simples do termo, a gente pode dizer que toda a igreja é um profeta, porque ela recebeu, ou deveria ter recebido, uma mensagem do próprio Deus e está incumbida de entregar essa mensagem a outras pessoas, como Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se a gente pegar profeta, toda a igreja é um profeta, no sentido mais amplo possível, tá? Ah, então eu vou sair por aí dizendo que eu sou um profeta? Aí é contigo. Se tu quer falar, tu quer bater no peito e falar que tu é um profeta, depois tu se acerta. Mas no sentido do ir de pregar o evangelho a toda criatura, todos nós estamos, de certa forma, ou não de certa forma, mas de fato, entregando uma mensagem que nós recebemos do próprio Deus em algum momento. O evangelho de Jesus Cristo. Isso te faz não só um pregador, mas também um profeta. É por isso que eu costumo dizer que todo crente é um pregador. Ele tem que ser um pregador. Ele tem que saber pregar. Ah, eu tenho que saber subir numa tribuna e pregar para 1 milhão de pessoas e tal, não sei o quê. Não estou falando isso, estou falando de pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é só você estar aqui na frente com uma Bíblia, com um esboço, pregando uma mensagem. Pregar o evangelho é você falar do evangelho. É você espalhar a mensagem do evangelho. Nesse sentido, toda a igreja é um profeta, vamos dizer assim. No entanto, a gente vê, como a gente já viu lá Paulo falando, que ele deu uns para profeta, ou seja, mais específico, uma capacitação específica, diferente dessa capacitação geral, vamos assim dizer, de pregar o evangelho, mas um dom específico para cada pessoa, que é um dom de profecia, que é um dom de conhecimento, dom de discernimento, dom de falar em línguas, e por aí vai. Tá claro isso? Por que toda a igreja é um profeta? Embora existam pessoas que receberam um dom de profecia especificamente, certo? Não estou falando que toda a igreja agora tem que sair por aí falando, ah, Deus mandou te dizer, Deus te disse. Não. Se você estiver falando da palavra de Deus, você está sendo um profeta, porque você está profetizando a maior profecia revelada ao homem. Tá? Não é para sair por aí falando, ó, sou um profeta. Deus está dizendo que você tem que me dar carona no final do culto, porque senão não é isso. Vai acabar com a gasolina. Eu vou usar essa aí. Diga. Profeta, como não falou nós, a igreja, Jesus deu esse poder para nós anunciar, de toda forma somos profetas. E um exemplo assim, bem simples, uma conhecida minha, uma irmã conhecida, ela só era organista da igreja, só tocava na igreja. E ela tinha uma amiga que não era cristã e estava passando numa depressão. E ela apresentou Jesus da forma mais simples possível, olha, né? Mas se você conhecer o Senhor Jesus, etc e tal, uma coisa bem simples. E convidou ela para ir para a igreja. Resumindo, ela foi para a igreja, ela saiu daquela depressão que ela parece que ela tinha terminado o namoro, ficou frustrada. Aceitou Jesus, Jesus preparou um novo casamento para ela. Houve uma mudança de vida, ela e a família. Então, quer dizer, ela foi um canal, ela foi uma certa forma uma profeta da palavra do Senhor. Exatamente. Então, uma simples organista. Só tocava na igreja. E ela, na simplicidade dela, ela profetizou. A mensagem do evangelho é simples, não precisa de floreio. Ela é simples. E quando é pelo Espírito Santo, dirigido, flui da melhor forma possível, não causa dores, não causa dano, nem peso, e você não se frustra, porque o Senhor, o que o Espírito Santo fala através da sua boca, com simples palavras, surte efeito no coração e vê o resultado. Exatamente. Tudo bem sobre o ministério profético no Antigo Testamento? Todos entenderam? Tudo bem sobre o ministério profético no Novo Testamento? Estamos bem até aí? Como que a gente entende uma profecia? Meu irmão, recebi uma profecia. Quero colocar em prática o que aprendi na escola dominical e agora quero julgar a profecia. Por onde eu começo? Ler a Bíblia. Se você quer julgar a profecia, você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Então, meu irmão, esquece. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Então esquece. Julgar a profecia é trabalho. Por isso que muitos não fazem. Mas o primeiro passo é ler a Bíblia. Entender a Bíblia. Estudar a Bíblia. No seminário, há dois módulos atrás, a gente falou sobre hermenêutica.
que é um conjunto de regras para te ajudar a entender a Bíblia. Você precisa entender a Bíblia para você poder julgar profecias. Para você pegar a profecia, vamos dizer assim, encaixar ela na Bíblia e ver se ela encaixa. E aí, se ela não encaixar, olha só, essa profecia não desceu. Essa profecia está errada. O primeiro ponto é esse, entender a Bíblia. Quem sabe me dizer o que é hermenêutica? Não decepcione seu professor, pessoal. O que é hermenêutica? As regras e estrutura para a interpretação do texto. Exatamente. Algumas regras de hermenêutica. Primeira, toda escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum. Num primeiro momento, de uma primeira forma, toda a Bíblia ela deve ser entendida de forma literal. Em alguns casos, ou nos casos que você não consegue encontrar, ou ela não tem de fato um sentido literal, aí você usa o sentido figurado. Tá? Por exemplo, lá em Apocalipse 14, se não me engano, 14, 19. Apocalipse 14, 19. Não é 14, 19. Tem uma passagem em Apocalipse 19, 14. Também 19, 14. Mas tem uma passagem que fala sobre Jesus, que fala que ele tem... Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como de fogo. 19 mesmo. É 14, 19? Não, 19. Apocalipse 19? Do 11 em diante. 19 do 11 em diante. No cavalo branco. Apocalipse 19, do 11 em diante. É o 12 que Isso. começa, olhos como chama de fogo. Isso aí. Isso, ó. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido uma veste salpicada de sangue. Aí no versículo 15 diz: da sua boca saiu uma aguda espada, sua veste na sua coxa tem escrito este nome, 16. Ele descreve característica física de Jesus. Isso aqui não é uma linguagem literal. Em outras passagens da Bíblia, a gente vê o escritor da Bíblia usando o que a gente chama de antropomorfismo. Ou seja, ele coloca em Deus características humanas para criar uma identificação entre Deus e o homem. Então ele coloca em Deus olho, ele coloca em Deus boca, ele coloca em Deus ouvido, ele coloca em Deus nariz. Porque as nossas orações sobem como incenso suave a Deus. Irmão, Deus não cheira. Deus não tem nariz, porque Deus é espírito. Isso é o antropomorfismo, não é literal. Então tem coisas que a Bíblia é literal. A primeira regra de hermenêutica é: a Bíblia tem que ser entendida literalmente. Aí você tem a segunda quebra. Existem passagens que ela não pode ser entendida literalmente, ela tem que ser entendida em sentido figurado. Por isso que quando a gente estuda hermenêutica, a gente vê sobre tipos, sobre símbolos, sobre formas, sobre cores, sobre números. Características físicas de Deus não significa que Deus tem dois olhos. Então como que ele olha para mim? Ele não precisa de um olho para olhar para você, porque ele é Deus. Só que como que o escritor ia comunicar essa mensagem sem falar que ele tem olhos? Não tem como. Então o escritor usou de o que a gente chama de antropomorfismo, características humanas em Deus. Mas lá em Gênesis diz que eu fui criado à imagem e semelhança de Cristo, então Deus tem que ser igual a mim. Que eu fui criado à sua imagem e semelhança, então Deus é igual a mim. Não. Aí ele está falando da espiritual, moral. Não está falando de corpo físico. A gente não pode entender que Deus tem duas pernas, que Deus tem dois braços, que eu vou abraçar a Deus. Isso não tem base bíblica para isso. Isso é uma linguagem figurada. Então, primeira coisa é a gente entender a Bíblia. E aí eu posso julgar uma profecia. Segunda coisa, como eu falei, a interpretação da linguagem simbólica, que é normalmente esclarecida pelas referências em outras passagens bíblicas. Ou seja, sempre que eu olho para uma passagem que eu não posso entender ela de forma literal e eu busco entender ela de forma simbólica, né? Esse simbolismo tem que ser refletido em outro lugar. Eu tenho que encontrar uma correspondência disso em outro lugar.
Vou dar um outro exemplo. Lá em Cantares, capítulo 6, versículo 3, se não me engano, fala: eu sou do meu amado é meu. E aí muita gente entende ou até mesmo o livro de Cantares inteiro, como uma relação entre Deus e o homem, fazendo uma comparação da relação entre Deus e o homem com a noiva e o noivo, que a igreja é a noiva de Cristo. Só que se a gente for para o Novo Testamento, onde Paulo fala sobre a noiva de Cristo, ele não faz relação ao livro de Cantares. E até mesmo, antes de Jesus nascer, os rabinos antigos já discutiam sobre a interpretação de Cantares. Porque muitos entendiam, ou a maioria entendia, que Cantares foi um livro escrito de Salomão para a sua mulher. Fala literalmente da relação de amor entre um homem e uma mulher. Então a gente não pode pegar esse texto e entender absolutamente como a relação entre Deus e o homem, como o noivo e a noiva. Deus como noivo e a igreja como noiva de Cristo. Porque não tem relação em outro lugar. A gente não encontra em nenhum outro lugar. Diferente, por exemplo, de Jonas. A gente vai ler o livro de Jonas e a gente vê que Jonas passou quantos dias na barriga do peixe? 3 dias. Aí a gente fala assim, não, impossível. Como que um peixe vai engolir uma pessoa? Aquilo ali é uma linguagem figurada, aquilo ali não existiu. Só que a gente vai para os evangelhos e a gente vê Jesus citando Jonas. Que assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, ele precisaria passar 3 dias morto para depois ressuscitar. Então isso nos dá um indicativo de que, de fato, Jonas passou 3 dias na barriga de um peixe. Meu irmão, mas isso é humanamente impossível. Abrir o mar também poderia ser. Hã? Se isso é impossível, abrir o mar é impossível. Também é impossível. Praga do Egito é impossível, Deus é impossível, Entende? vamos embora então. Então assim, entender como que um ser humano passa 3 dias na barriga de um grande peixe, não cabe a mim. O que cabe a mim é, olha só, ele passou 3 dias do peixe e depois ele foi vomitado. Se Deus mandar eu fazer alguma coisa e não acontecer, e eu não fizer de maneira deliberada, e ele quiser que eu faça, ele vai dar um jeito e eu vou ter que fazer. Então é melhor eu fazer da primeira vez quando ele pedir para eu fazer. Essa é a mensagem que nós temos que entender. E não como que um homem passa 3 dias na barriga de um peixe. Porque senão a gente vai tentar como que o Mar Vermelho abriu. Como que o Rio Jordão abriu. Como que o sol parou com Josué? Não sei, eu só sei que Deus fez parar o sol para que eles vencessem a batalha. Como que foi? Se o sol parou de verdade, se era no horário de verão, não sei. Como que a muralha caiu? Não sei, eu sei que a muralha caiu. Me basta crer, ou me basta saber que o Deus que eu sirvo derruba a muralha para poder invadir a cidade. Agora, como que caiu? Não me interessa saber. Linguagem figurada e linguagem literal. Terceira coisa, Deus marcou tempos definidos para Israel e para as outras nações. Nós temos dispensações na Bíblia, nós temos alianças na Bíblia, nós temos coisas que Deus fala para Israel específico, temos coisas que Deus fala para a igreja específica, tem coisas que Deus fala para todos específicos. Todos, não específico, né? Porque se é todos não pode ser específico, né? Para todos. A gente precisa entender para quem Deus está falando. Eu falei sobre isso na aula retrasada do seminário, quando a gente falou sobre Abraão. Tem promessas que Deus fez para Abraão. Tem promessas que Deus fez para a descendência de Abraão. Tem promessas que Deus fez para toda a humanidade a partir de Abraão. A gente não pode entender que as promessas feitas a Abraão e a sua família servem para mim, porque eu não sou família de Abraão. Tem promessas que Deus fez para a descendência de Abraão, ou seja, para o povo de Israel. Não serve para mim, porque eu não sou da descendência de Abraão. As promessas que Deus fez para toda a humanidade a partir de Abraão, essas servem para mim. Então a gente precisa entender isso, para poder entender uma profecia. Por último, a mensagem do profeta é para... A escritura não especifica dia e hora do arrebatamento. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para gerações que se seguem. Não existe profecia para trás. Para trás, para trás. O que passou, passou. O que importa daqui para frente. A profecia é para agora e para frente. A profecia não é para trás. Para trás não importa. Quem você era antes de aceitar Jesus Cristo não importa para Deus, não importa para Jesus, não importa para o Espírito Santo, não importa para a igreja, não importa para o pastor, não importa para o presbítero, não importa para o diácono, não importa para o membro. A única pessoa que se importa com o que você fez enquanto você era... antes de você aceitar Jesus como seu Salvador, é o diabo. É a única pessoa que se importa. Porque ele vai usar isso, em algum momento, para te afrontar de alguma forma. Mas o que você fazia antes,
Então esse negócio de tipo assim, me diz aí o que você fazia, me diz aí o que você fez, me conta teu passado que eu vou te dizer onde está o teu problema. Mas se eu fui lavado e remido no sangue de Jesus, se eu fui redimido, se eu me converti, se eu passei pela regeneração que a salvação me proporciona, o que eu fiz não interessa. Lá no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito comum você ver isso, né? Igreja fulano de tal, vai vir o pregador João das Couves, ex-bicheiro, ex-assassino, ex-traficante, ex-não sei o quê, ex-drogado, ex-homossexual. Por que essa preocupação com o ex? Não importa. Você se preocupa com a sua ex-namorada, com o seu ex-namorado? Você fica contando coisas do seu ex? Não. Então por que você vai ficar preocupado se a pessoa é ex isso, ex aquilo, o que ela fez? Não interessa o que ela fez, interessa o que ela faz e o que ela vai fazer. Olha só, Deus está me dizendo que você está cometendo esse pecado e você tem que largar esse pecado, essa prática, porque senão vai ser sua destruição. Aí tudo bem. Olha só, Deus me disse que há 15 anos atrás você fez não sei o quê. Tá, mas eu me converti a 2. O que eu fiz há 15 anos atrás? Não tá nem aí. E aí a gente vê profecias de pessoas desenterrando o defunto, como diz minha mãe, fazendo exumação de corpo para achar alguma coisa, entendeu? Isso é crente pescador para o maior esquecimento. É, crente pescador, exatamente. Para o maior esquecimento. Exatamente. E aí quer pescar de rede ainda, né? Não pesca nem de anzol. Isso não existe, gente, na profecia. Fujam disso. Julguem a profecia. O passado não importa. Se o passado importasse, Deus não salvava ninguém. Porque o passado de todo mundo aqui é triste. É obscuro. Ele apaga a multidão de pecado, né? Senão ninguém salvava. Não, meu irmão, mas olha só, eu sempre fui uma pessoa digna, eu sempre fui uma pessoa respeitosa, eu nunca cometi nenhuma atrocidade, mas tu era pecador, o teu passado era pecador. O teu passado era pecador, independente do pecado. Não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Então cuidado com esse tipo de coisa, tem muito isso em profecia. Irmão Evanô, Deus manda te dizer uma coisa, que você está com algum problema. Me conta aí o que você já fez que eu vou te dizer onde está o problema. Não, me diz qual é o problema, não preciso te contar nada. Senta aqui no divã. Senta aqui no divã e abre seu coração pra mim. Como assim, gente? Vai dar um monte, né? Não é profeta. Não é profeta. Quer saber da tua vida. Quer saber da tua intimidade. Me conta qual é a intimidade da tua esposa. Tá com problema no casamento. Ó, Deus está me dizendo que tá com problema no casamento. Me conta aí o que tu faz com a tua esposa e o que tu faz com o teu marido. O que eu vou te contar que eu faço com a minha esposa? Me diz você se eu estou fazendo alguma coisa errada. Vou te contar a minha vida? Como assim? Me conta as suas finanças. Quanto você ganha, eu vou te dizer. Não. Eu vou te dizer se eu quero você. Então é assim, você abre a sua vida financeira para a pessoa e a pessoa vai te dar uma profecia sobre a sua vida profecia. Não, isso não é profeta. Isso é consultoria. Isso é consultoria financeira. Se você for para qualquer consultoria financeira, ele vai fazer isso para você. Você não precisa de um profeta para fazer isso. Entende? Mas as pessoas aceitam isso como profecia. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Porque não estudam a Bíblia. Porque não buscam entender a Bíblia para julgar as profecias. Uma outra coisa que tem acontecido muito nos dias atuais é a atualização da profecia. A mensagem bíblica precisa ser atualizada. Partes da Bíblia precisam ser descartadas. Repreende e manda sair, como diz a minha mãe, sem fazer barulho. A Bíblia não precisa de atualização. A profecia bíblica, a maior profecia revelada, ela não precisa de atualização. Não existe nenhuma palavra da Bíblia sequer que não seja atual para os nossos dias. Toda palavra é divinamente inspirada para redarguir, corrigir e ensinar essa doutrina. Toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse. Ah, mas isso aconteceu há muitos anos atrás, porque o mundo é diferente, porque a cultura é diferente, porque as pessoas são diferentes, porque agora a gente entende tudo isso. Isso serve para um monte de coisa, mas para a Bíblia não. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é Bíblia. A Bíblia existe por si só, você não precisa de livros, você não precisa de autores, você não precisa de material, de literatura para ajudar a Bíblia. Não precisa. A Bíblia é a Bíblia. Ah, mas o autor é cristão. Legal, bacana. Muito bom. É melhor você ouvir um autor cristão
do que você... É melhor você ler um C.S. Lewis, que era cristão, do que você ler um Paulo Coelho, sem dúvida. Mas isso não significa que o C.S. Lewis é a primazia em pessoa. Isso não significa que o, sei lá, John Piper, um autor muito famoso, Max Lucado, são outros que eu conheço, Russell Shedd, enfim, você tem zilhares de autores cristãos que são maravilhosos. Bacana, legal. Mas a Bíblia em primeiro lugar, depois os outros. Tem gente que está deixando a Bíblia para pegar os outros. Não. A Bíblia é uma profecia já revelada. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia é mais... Se não me engano, foi o Billy Graham que falou isso, que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Foi o Billy Graham que falou isso, não foi? Ou pelo menos acreditam a ele. Né? Porque também tem isso, né? Na internet todo mundo fala tudo. Clarice Lispector... Qual foi ele, Clarice Lispector? Clarice Lispector, assim... Tudo na internet é Clarice Lispector. Então a gente acredita as coisas, né? Uma vez eu ouvi... Eu não vou lembrar o que era, mas... Me mandaram, acho que no WhatsApp, eu acho. Sei lá, chegou em mim uma frase que acreditaram a C.S. Lewis. E eu fiquei assim, e assim, era uma frase absurda, eu não vou saber dizer qual era, mas era uma frase absurda. Que assim, claramente não foi escrita por ele. Não acredito tudo que você vê na internet, assinado assim, Jesus, né? Não era. Aí eu falei assim, imagina C.S. Lewis, seja lá onde ele estiver, falando assim, isso não acontece, tá, pessoal? Quando a gente morre, a gente não fica espionando, né? Tem muito crente que acha que a gente morre e a gente fica lá no céu espionando o presente, né? Isso não acontece, mas imagina C.S. Lewis falou assim, mas peraí, gente, não escrevi isso não. Não foi isso que eu quis dizer, não. Então cuidado com isso, gente. Prega a Bíblia, ensina a Bíblia, medita na Bíblia, divulga a Bíblia. A Bíblia é uma profecia infalível. E eu queria encerrar falando isso. A grande diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento e o ministério profético do Novo Testamento é exatamente o seu maior ponto de falha, que é a inefalibilidade da profecia. No Antigo Testamento, a profecia não tinha erros. No Antigo Testamento, a profecia não tinha buracos, a profecia não tinha lacunas, porque ela vinha direto do próprio Deus. No Novo Testamento, com o ministério profético, com o dom de profecia agora espalhado para todos que o buscam e que o recebem, de acordo com a vontade de Deus, para a edificação, né, para o aperfeiçoamento da igreja, muitas profecias contêm falhas. Às vezes são falhas grotescas, como a gente tem falado aqui, que você, mesmo na Bíblia, você acha. Às vezes a falha não é nem da profecia, mas do profeta. É o profeta que quer entregar mais um pouco, é o profeta que não sabe falar. Tem muito profeta que não sabe falar. Ele não tem instrução, ele não tem conhecimento, então ele não sabe falar. Ele fala da forma como ele recebeu. E aí a gente pode dizer que há uma parte que é do homem, assim, ele não tem esse conhecimento, e tem também as pessoas que não, eu sou assim, Deus vai me entregar, eu não preciso também, não, faça a sua parte também, né? Deus manda você entregar uma profecia com alemão, aprende alemão. Ah, mas Deus vai me dar o alemão. Tá, mas tu tem que aprender alguma coisa também, tem que ter o seu esforço, né? Mas às vezes o erro da profecia é de palavras. Usou uma palavra errada, entregou um pouco mais, entregou um pouco menos, enfim, fica uma coisa... Às vezes você ouve alguém entrega uma profecia e fala assim, isso não faz sentido o que a pessoa falou para mim. Então vai pro joelho, ora. Fala, Deus, se for o Senhor mesmo que falou, me esclarece. Espírito Santo, esclarece para mim o que eu acabei de receber. Mas se não for também, me mostra o que não é, para eu saber se é ou se não é. Só que as pessoas ouvem a profecia e tomam aquilo como verdade e acabou, e vivem por aquilo. E aí causa danos. Que nem profissão de casamento, profecia de casamento. Profecia de cura. Já teve na minha família. Uma pessoa doente. A pessoa chegou e falou assim, Deus está mandando, está dizendo que essa doença não é para a morte, é para a vida. 2 dias depois a pessoa morreu. E aí? Como que fica? Ah, não, mas a vida está falando da vida eterna. Ou está falando da vida dos irmãos que ficaram, agora estão mais próximos de Deus. Então assim, entrega a profecia direito. Assim, eu entendo que, da parte do profeta, então entrega a profecia direito, confirma mesmo se é isso, e da parte de quem recebeu, não sai acreditando. Porque você chegar para uma pessoa que está com um familiar enfermo, que está com um ente querido doente, e falar, Deus está dizendo que vai ser curado,
É muito perigoso você falar isso. Falta de juízo e temor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Fala que ai daqueles que dizem Senhor, Senhor, e o Senhor não disse, tem uma palavra bíblica assim, né? Sim. E para a pessoa que está recebendo, medita, não sai se agarrando a qualquer coisa. Eu sei que é muito fácil. Quando você está no mar aberto, você não sabe nadar, qualquer coisa que joguem para você vira uma boia. Entendo isso. Mas tem boia que vai te levar para o buraco fundo, que vai te afundar. Então, antes de você se agarrar nessa boia, medita sobre a boia. Ah, Diego, mas é difícil, porque eu estou desesperado, porque eu estou desesperada, porque eu estou esperando, porque a pessoa é confiável. Eu sei de tudo isso, meu irmão. Eu sei de tudo isso, meu irmão. Mas não se joga de cabeça. Medita, ora, peça ao Espírito Santo que te revele. Nós temos o Espírito Santo, vocês não têm noção da capacidade do Espírito Santo. Nós temos estudado sobre isso nos cultos de quarta-feira. A gente tem o Espírito Santo e a gente não usa. Eu fico imaginando a pessoa recebendo uma profetada, o Espírito Santo está do lado falando assim, deixa eu falar. Não é, olha só, é isso. E ele está ali incomodado e você está ignorando o profeta. Ou senão você procura um profeta, o profeta fala alguma coisa para você, o Espírito Santo fala assim, se eu tivesse me perguntado, eu tinha te falado. Gastou gasolina à toa. Era só tu falar comigo. Use o Espírito Santo para entender as profecias, para julgar as profecias. Julguem as profecias. Estudem a Bíblia. Julguem as profecias. Hoje, na igreja de hoje, tem muito profeta que não é profeta. Tem muita profecia que não é profecia. Vem da carne. Muitas das vezes, vem inclusive de Satanás. E a igreja tem abraçado isso e vive por isso. Por isso que é uma igreja doente. Por isso que é uma igreja fraca. Por isso que é um crente imaturo, um crente menino, que não alcança a independência, a maturidade. E aí, se a gente não tem maturidade para julgar uma profecia, como que a gente quer evangelizar as pessoas lá fora? Se eu não tenho maturidade para julgar uma profecia, como que eu quero pregar a palavra de Deus? Se eu não tenho maturidade para julgar uma profecia, como que eu vou pedir para o Espírito Santo encher a minha vida e manifestar o seu poder através de mim? Não consigo julgar a profecia. Eu não consigo somar 1 mais 1 e quero fazer uma equação de segundo grau. Não vai dar. Então cuidado com isso. Orem a Deus. Peçam ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, que lhe dê capacidade. Busquem entender a Bíblia, estudem a Bíblia e julguem as profecias. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Ah, mas aqui na igreja não tem isso. Irmão, tome cuidado. Independente de quem venha. Você não precisa conviver com uma coisa ruim para se preparar para ela. Amém?